Maravilha! O resultado dos meus experimentos foi exatamente o coração do meu script. Como assim? Eu fiz duas coisas essenciais. Primeiro, eu baixei a fonte de dados e, segundo, eu transformei as fontes de dados em uma estrutura uniforme sobre a qual eu pudesse também aplicar procedimentos uniformes. Como assim? Se eu estiver procurando pelo utilitário X, o procedimento para isso será o mesmo aplicado à busca pelo utilitário Y, pelo utilitário Z. Da forma como os dados estavam originalmente, isso era impossível. E provavelmente você deve estar se perguntando, mas Blau, cadê a aplicação do método que você insistiu tanto que a gente praticasse? Ele está aqui. Esses experimentos só foram feitos porque estavam dentro do plano de ação que eu elaborei. Mas não está escrito em lugar nenhum. Não importa. A prática do método, sim, até você se habituar, você deve escrever enunciados, você deve anotar os passos para chegar ao script final, escrever depois as implementações, fazer as consolidações, enfim. Continua valendo tudo isso, mas na prática apenas. No momento em que trabalhar com o método se torna para você quase que uma segunda natureza, esses aspectos mais burocráticos provavelmente só serão utilizados no desenvolvimento de projetos muito complexos, muito mais complexos do que os exemplos que nós já vimos neste curso e que provavelmente veremos até o final. Então, o que a gente quer é tornar o trabalho com o método quase que uma segunda natureza. Bom, eu já copiei e colei tudo que eu experimentei no terminal aqui no arquivo do script que eu chamei de gcms.sh. E aqui eu já posso começar a trabalhar as minhas descobertas de uma forma mais adequada para o trabalho em um script. Por exemplo, eu tenho aqui o download do arquivo coreutius.html. Aqui está, por exemplo, a URL que eu utilizei para baixar o arquivo. Essa URL não precisa ficar no meu script escrita diretamente, por vários motivos. Primeiro, eu estou fazendo um download específico deste conteúdo, deste manual. E se eu quisesse trabalhar com outro manual? Provavelmente isso não aconteceria, mas separar informações objetivas como essa URL de procedimentos mais genéricos é sempre uma boa ideia. Então, o que eu vou fazer é recortar o endereço do manual e colar aqui na definição de uma variável. A variável que eu vou chamar de URL. E aí eu vou fazer a colagem aqui. Pronto. Desse modo, o meu wget vai conter apenas, né, a variável URL, a expansão da variável URL. Em relação ao nome do arquivo, bom, aqui, se eu fizer do jeito que eu estou fazendo, como nós fizemos no terminal, né, o nome do arquivo será o mesmo do arquivo original, que é coreutius.html. Contudo, pode ser que eu queira utilizar esse meu script mantendo o arquivo coreutius.html em um diretório separado, para que eu possa invocar o meu script de qualquer local, sem a necessidade de eu estar no mesmo diretório desse coreutius. Então, o download também pode ser, de repente, direcionado para este outro diretório. E eu posso criar, então, uma outra variável que eu vou chamar de HTML associada exatamente ao caminho completo até o arquivo coreutius.html. No caso aqui do meu diretório de rascunho, que é onde eu estou trabalhando, onde nós estamos conversando sobre as minhas decisões na criação de scripts, eu vou manter apenas o nome coreutius
.html. Mas se eu estivesse utilizando um outro diretório, eu colocaria aqui, por exemplo, o meu diretório home barra, sei lá, documentos barra coreúteis, ou então documentos manuais, mas não é o caso e nós não poderíamos testar se fosse assim. Então, por enquanto, ficará apenas como coreúteis.html. E, nesse caso, o wget já precisaria receber esta variável HTML como parâmetro do argumento -o maiúsculo, que é justamente o nome e o caminho do arquivo de destino do download. Então, essa seria a forma de fazer o download no meu script. Quando que esse download será necessário? Bom, ele será necessário apenas quando o arquivo no caminho indicado não existir. Então, eu faço um teste do bash para confirmar a existência do arquivo que está associado à variável HTML e apenas se esse arquivo não existir é que o wget será feito para baixá-lo. Seguindo adiante, veja que aqui eu uso também o nome do arquivo, e o seu caminho. Então, aqui também eu vou precisar expandir a variável HTML. Além disso, temos um outro detalhe aqui muito importante, muito interessante. No final das contas, toda esta rotina de baixar ou não o arquivo, dependendo da sua existência, fazer a filtragem, a transformação dos dados com este primeiro SED e gerar os dados relativos aos 4 utilitários que não existem diretamente no manual, através do ATIS e um pipe com outro SED. Toda esta rotina, e eu vou até eliminar o sort daqui para que você não se confunda, toda esta rotina tem a ver com um único propósito, que é obter e formatar a fonte de dados, e que no meu script eu chamei de getData. Olha só. E eu posso simplesmente transformar todo esse procedimento em uma função, a função getData. Formatando direitinho aqui a minha nova função, se eu quiser utilizar esses dados, eu vou invocar a minha função, eu vou chamar a minha função getData, e eu posso inclusive fazer aqui um pipe para o sort que eu fiz antes, e imprimir os dados já formatados no terminal. Vamos ver como isso funciona, salvando, voltando lá para o terminal e executando o meu script, que, é claro, precisa de permissão de execução ainda. Então, chmod mais x, ms.sh e /gcms.sh, e é exatamente o que nós vimos fazendo os testes pela linha de comandos. Vamos fazer um teste aqui rápido, passando a saída do meu script para um less, primeiro, para você ver que está tudo certo, está direitinho como nós vimos antes. Ou então, além do less, vamos colocar o NL para numerar as linhas produzidas pelo meu script e a gente conferir se estão aqui os 108 utilitários do GNU coreúteis. Perfeito! Por enquanto, o meu script funciona perfeitamente e faz apenas aquilo que a gente experimentou até agora, que é gerar uma fonte de dados unificada. Aproveitando que a exibição da base de dados é uma das funcionalidades previstas para o meu script, eu já vou criar uma estrutura case para tornar esta opção disponível pela linha de comandos. Então, case, primeiro argumento passado pela linha de comando,
e aqui a opção, como estava na minha ajuda, será -D ou, por extenso, data. E aí, mais uma tabulação. Eu vou fazer aqui um comentário, listar a base de dados. Muito bem. E aí vem getData, pipe sort. Colocando aqui o operador de controle, eu vou fechar a minha estrutura case. Outra funcionalidade do meu script, que, aliás, será também utilizada para exibir o menu de opções, é a listagem num formato mais legível de todos os utilitários do GNU Core Utils e suas descrições. E, seguindo o mesmo princípio desta aula, nós vamos começar fazendo experimentos no terminal e depois vamos transportar as nossas descobertas aqui para o script. Então, eu só vou salvar o que nós temos até agora. Vou para o terminal. Bom, o que eu quero dizer com uma formatação humanamente legível dos utilitários? Eu quero uma lista numerada, então vou colocar aqui número, de todos os nomes de utilitários, então virá o nome do utilitário e, com algum espaçamento constante, a impressão da descrição desse utilitário. É isso que eu quero exibir e eu quero produzir esta lista a partir da nossa base de dados, a base de dados que nós já formatamos. Muito bem, para exibir a base de dados, agora nós podemos executar o nosso script com a opção -D. E aqui está. Vou limpar novamente, porque eu vou colocar isso numa pipeline para fazer as devidas filtragens. Nós temos várias opções para trabalhar essa base de dados e fazer a transformação para algo mais legível. E dessa vez, até para que você conheça também as potencialidades, as possibilidades que a linguagem AWK pode oferecer, nós vamos utilizar o AWK na linha de comandos. O nosso tempo aqui no curso é insuficiente para aprender toda a linguagem AWK. Por isso, ao mesmo tempo em que estou gravando essas aulas, eu estou transmitindo ao vivo um curso de AWK que você pode acessar lá no YouTube. Tem uma playlist completa e eu recomendo fortemente que você faça isso. O AWK não é um utilitário, é uma linguagem de programação, mas faz parte do conjunto de programas que são essenciais na linha de comandos de sistemas parecidos como Unix, como é o caso do nosso GNU. Enfim, fica a recomendação e o que eu vou fazer aqui é uma demonstração bastante superficial do uso do AWK. O AWK é uma linguagem de programação especialmente dedicada ao processamento de bases de dados formatadas em linhas e colunas. Nesse sentido, todas as linhas que o AWK recebe pela entrada padrão ou lê de um arquivo são tratadas como registros e, a partir de caracteres ou padrões de separação, as linhas serão divididas em campos. Nesse caso, no caso da nossa base de dados, o padrão que separa os campos de cada linha é formado apenas pelo caractere 2 pontos, mas o separador de campos no AWK é informado também como uma expressão regular. Este F maiúsculo que eu escrevi vem de field e essa é a opção de linha de comando que a gente utiliza para definir o separador
de campos. E isso poderia ser feito dentro do código do AWK, do programa que nós estamos escrevendo em AWK. Mas é muito prático na linha do comando você fazer a informação do separador de campos diretamente através da opção F maiúsculo. Enfim, poderia ser separado aqui, é que eu tenho o hábito de escrever junto quando é apenas um caractere e esse caractere não faz nenhum sentido para o shell. Por falar em shell, o programa em AWK tem que ser apenas um argumento, e esse argumento deve ser escrito de uma forma que o shell não confunda com a sua própria sintaxe, com os símbolos que o shell interpreta antes de executar as nossas linhas de comandos. Por isso, o programa em AWK, o argumento relativo ao programa, é escrito entre aspas simples na linha de comandos. E aqui vem outra característica do AWK. O programa em AWK é interpretado a partir de uma estrutura composta por várias regras e suas respectivas ações correspondentes. Então, aqui eu tenho algo que determina se a ação será executada. E é desse jeito que a gente escreve. A regra vem fora das chaves e, entre as chaves, vem a ação correspondente. Regras, de um modo geral, são expressões. São afirmações que a gente pode fazer, são expressões regulares ou até código em AWK que resulte em verdadeiro ou falso. Quando a gente omite a regra, significa que as ações serão aplicadas a todas as linhas que o AWK receber pela entrada padrão ou ler por um arquivo. Para o nosso exemplo, o que eu vou executar é exatamente isso. Ações que serão aplicadas a todas as linhas da nossa base de dados. E a instrução que eu quero executar é a chamada da função printf. A função printf está presente no shell, nós já utilizamos ao longo do curso, mas também está presente em linguagens como a linguagem C, de onde se origina muita coisa do AWK. E diferente do shell, onde nós temos os argumentos escritos como palavras na linha do comando, no AWK, os argumentos do printf são separados por vírgula. No mais, o princípio é exatamente o mesmo. O primeiro argumento, que deve ser escrito entre aspas duplas, veja, nós estamos usando aspas simples para delimitar a palavra correspondente ao nosso programa. Então, nós não podemos usar aspas simples diretamente dentro do AWK e, por isso mesmo, a sintaxe do AWK já requer que strings sejam escritas entre aspas duplas. Portanto, o primeiro argumento do printf será, exatamente como no shell, uma string de formato. Os especificadores de formato que eu vou utilizar aqui poderiam ser utilizados no printf do shell também. Então, vale o que nós falamos lá atrás sobre a referência que eu escrevi sobre os especificadores de formato do printf. Isso é útil não só para o shell, mas também para o AWK e até um dia, se você estudar, a própria linguagem C. Muito bem, como é este formato? Ora, eu tenho 3 campos na minha base de dados. O primeiro campo é o nome do utilitário, o segundo campo é a sua descrição e o terceiro campo é o ID, que vai formar o link para o tópico correspondente. Nessa listagem que nós queremos fazer, interessam 2 coisas da base de dados. O nome do utilitário, portanto, o campo 1, e a sua descrição, que é o campo 2. Além disso, nós queremos numerar as linhas. E a numeração da linha será exatamente a primeira parte das linhas que nós queremos formatar.
Como a numeração dos utilitários pode ir de 1 até 108, eu tenho aí 3 dígitos. Então, eu tenho uma string que deverá ter, no mínimo, 3 caracteres. E aí eu posso usar o número 3 para escrever sempre 3 caracteres. Isso significa que todas as linhas que nós vamos imprimir terão um número escrito dentro de um espaço reservado de 3 caracteres. E esses números serão escritos alinhados à direita. Enfim, esse aqui é o especificador de formato daquilo que será utilizado para exibir os números das linhas. Depois do número da linha, nós temos os 2 pontos, como eu já disse, um espaço, e aí vem um outro espaço reservado para a escrita dos nomes dos utilitários. Eu vou reservar 10 espaços para escrever os nomes de utilitários. Então, eu tenho de novo uma string e, como eu disse, eu quero reservar 10 espaços para escrever esses nomes. Talvez os utilitários com os maiores nomes tenham 9 caracteres, que seriam exatamente o SHA-256 SUM, por exemplo, que tem 9 caracteres. Ainda sobra um espaço para definição. E aí eu acho que eu vou reconsiderar a minha decisão. Em vez de 10 caracteres, eu vou colocar 12. Mas, se eu colocar 12 apenas, como está aqui, o alinhamento do nome do utilitário também será feito à direita. Para que o alinhamento de toda a coluna impressa, de todas as linhas, seja feito à esquerda, antes do número 12 eu coloco um traço. Então, é a mesma coisa que eu fiz aqui com o 3. Mas, neste caso, eu estou fazendo o alinhamento do que vier a ocupar esses 12 espaços à esquerda. Muito bem. Depois desses 12 espaços reservados para o nome do utilitário, eu vou ter simplesmente uma outra string que não precisará de um espaço reservado por se tratar da última parte da linha, aí pode ter o comprimento que quiser, e eu vou especificar aqui %S para receber essa string. Aqui eu defini a string de formato, mas eu preciso agora das fontes de dados, e são os demais argumentos do printf, por isso eu já comecei aqui colocando uma vírgula. De onde que eu vou tirar o que virá aqui na primeira parte da minha string, que é a numeração das linhas? O AWK também tem várias variáveis internas para as mais diversas finalidades. Uma dessas variáveis é associada ao número da linha que está sendo lida no momento. E o nome dessa variável é NR, número do registro. Porque, como eu já disse, para o AWK, as linhas são registros de uma base de dados. Muito bem, aqui está o número da linha. Em seguida, eu vou utilizar o primeiro campo da nossa base de dados, que para o AWK, depois de fazer a separação da forma que nós definimos aqui no começo, será associada a uma variável especial que é cifrão 1. Cifrão aqui no AWK não tem o sentido de expansão que tem no shell. Simplesmente é a forma como o AWK representa os campos dos registros que são lidos. O registro completo, por exemplo, é representado pelo campo cifrão 0. A partir daí, qualquer campo, segundo a sua ordem de aparição, receberá um número diferente. Então, o primeiro campo separado pelo AWK será associado ao cifrão 1. E o segundo campo, que no nosso caso é a descrição do utilitário, pela mesma lógica, é representado pelo campo cifrão 2. Isso daqui já basta para solucionar o problema.
Eu poderia ter feito de outras formas? Sim, eu poderia ter feito como eu já fiz outras vezes, com o read, alterando o IFS para que o separador de campos fosse o dois pontos. Nós já fizemos muitas vezes isso, mas essa é uma oportunidade de experimentação. E eu sugiro que você brinque, inclusive, com esses valores para entender melhor como funciona o printf no AWK. E não se esqueça de assistir a playlist do curso de AWK, que está disponível para todo mundo lá no YouTube, no nosso canal. Enfim, eu acredito que está tudo como eu gostaria que ficasse, e olha só que aconteceu. Como lá no Shell, o printf imprime os argumentos, mas não inclui por padrão uma quebra de linha. E é por isso que na string de formato não pode faltar, e aí eu esqueci mesmo, não é pegadinha, né? A quebra de linha representada pelo caractere barra invertida N. E agora sim, olha que bonita ficou a nossa lista. Eu vou colocar aqui um less para a gente poder rolar e verificar se as colunas estão satisfatoriamente espaçadas. E aí, vamos ver, vamos rolar, vamos encontrar aqui os maiores campos. Olha aqui, ó, ficou bem espaçado, aqui ó, tem 9 caracteres, nós demos mais 3 de lambuja, então tá tudo certo. E aqui nós temos 108 utilitários, seus nomes e as suas descrições. Tudo obtido a partir da base de dados que nós criamos. Eu vou sair do less, teclando Q, vou editar novamente o nosso script para... Aliás, antes disso, né? Vamos copiar isso daqui. Eu vou copiar esta solução com o AWK. E agora sim eu vou abrir o nosso script para incluir nas opções, olha só que interessante, já está pronto aqui, né? Essa solução que nós tivemos. Então, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Ó, traço L, que era a opção que eu tinha determinado no meu script, list, por extenso. Aí vem o que faz? Lista os utilitários e suas descrições. Muito bem. Aí, o que eu vou executar aqui? Eu vou colar o AWK diretamente? Não, porque, como eu disse, essa listagem também será utilizada para a construção do menu resultante da filtragem a partir de expressões regulares daquilo que nós queremos ler no manual. Então, eu vou transformar esta nossa solução em uma outra função, que eu vou chamar de list úteis. Então, está aqui, list úteis. E aqui sim é que eu vou colar a solução. Veja, eu estou simplesmente colando aquela linha do AWK que nós usamos na linha de comandos por pipe. Então, como que eu posso utilizar essa minha função aqui no script? Da mesma forma que eu fiz na linha de comandos. De onde vieram os dados que foram processados pelo AWK? Vieram de uma pipeline com o getData. Então, olha só, getData, pipe, list, úteis. Muito bem, já tenho uma segunda opção de uso do meu script. Vou salvar. Aliás, antes de salvar e testar, eu também já tenho a terceira opção, que era lá no meu script original, era a opção de visualizar esta listagem em um paginador. Então, eu vou incluir a opção Pager, e aqui exibe a lista de utilitários em um
paginador. Quem são os paginadores? Bom, nós temos o less, nós temos o more, nós temos o most, até o vim pode ser utilizado como paginador. Então, em vez de escrever diretamente isso ali na cláusula "-p", eu vou criar uma opção chamada pager, uma variável, e eu vou definir inicialmente que o paginador será o less. Aí, depois, você, no seu caso, praticando, você pode experimentar outros paginadores. E o nosso paginador será o less. E eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Vou copiar essas duas linhas e vou colar aqui para incluir apenas o quê? A expansão daquilo que a gente definiu como pager. Bom, agora sim, nós estamos prontos para salvar e sair e testar o nosso GCMS com as opções "-l", opa, faltou o ponto barra aqui na frente, agora sim, "-l", olha aí a listagem, e "-p" para exibir no pager, e aí eu consigo rolar aqui no meu Tmux, né? Então, olha só que legal que ficou até aqui o nosso script. Vou sair teclando Q, limpar e voltar ao nosso script para começar a trabalhar na parte mais importante, que é a exibição de um menu a partir da recepção de um argumento que será uma expressão regular.